E aí, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das mentes mais radicais e revolucionárias de toda a filosofia, Baruch Spinoza. Pensa só, lá no século XVII, ele apareceu com um sistema que simplesmente balançou as estruturas do que se pensava sobre Deus, sobre a natureza e sobre o que é ser livre no fim das contas. Então se preparem, porque as ideias que a gente vai desvendar aqui são, olha, tão potentes hoje quanto eram naquela época. Bom, vamos começar com a fórmula mais famosa e para muita gente a mais chocante de Spinoza. Deus sive natura. Em latim isso quer dizer Deus ou natureza. É uma frase curtinha, mas que carrega a chave para entender todo o universo filosófico dele. Uma ideia que parece simples, mas cujas consequências são gigantescas. E essa frase já nos joga direto na questão central, né? E se o Criador e a criação não fossem duas coisas separadas? E se o universo inteiro, com todas as suas leis, tudo o que acontece, fosse, na verdade, a única e verdadeira manifestação de Deus? É exatamente por aí que a nossa análise de hoje vai caminhar. Para a gente entender de onde Spinoza tirou isso, a gente precisa voltar para o século XVII. Era uma época de revolução científica, mas também de muitos conflitos religiosos. E no meio dessa confusão toda, ele queria encontrar uma explicação para a realidade que fosse puramente racional. E o jeito que ele fez isso foi único. Ele usou a lógica rigorosa da geometria como se estivesse provando um teorema de matemática sobre a vida, o universo e tudo mais. E é aqui que a gente chega no coração da metafísica dele. Spinoza foi contra a ideia de que a realidade é feita de um monte de coisas diferentes. Para ele, não. Tudo, absolutamente tudo que existe, é, na sua essência, parte de uma coisa só. Uma única e imensa coisa. Para montar esse quebra-cabeça, ele usa um conceito fundamental: substância. Pensem na substância como se fosse o alicerce de toda a realidade. É aquilo que existe por si só, que não precisa de mais nada para existir. É a sua própria causa. E na lógica de Spinoza, só pode existir uma substância dessas. Apenas uma. E para a gente ter uma ideia do tamanho da revolução aqui, vamos comparar ele com o gigante da época, o René Descartes. Descartes olhava para a realidade e via basicamente três substâncias separadas: Deus, a mente e o corpo. Aí vem o Spinoza e simplifica tudo de um jeito radical. Para ele, não tem essa separação toda. Mente e corpo, por exemplo, não são substâncias diferentes. São só modos, como ele diz. Ou seja, são diferentes jeitos da única substância que existe se manifestar: Deus ou a natureza. Então o ponto crucial aqui é o seguinte: o Deus de Spinoza não é um ser pessoal, um rei sentado num trono no céu que julga e decide o que vai acontecer. Nada disso. Deus é o sistema operacional do universo. É o conjunto de todas as leis da natureza que governam tudo, de forma totalmente impessoal e necessária. Essa visão tem um nome: panteísmo. Ok, se Deus é a natureza e suas leis são imutáveis, qual é a consequência lógica disso tudo? Pois é, um universo onde tudo, absolutamente tudo é determinado. Vamos entender melhor o que isso quer dizer. No universo espinosista, não existe espaço para acaso, para sorte, para milagres. Cada coisinha que acontece é o resultado inevitável de uma longa cadeia de causas e efeitos. Tudo acontece porque tinha que acontecer seguindo as regras da natureza. Não tinha como ser de outro jeito. Certo. Se o universo todo é essa grande máquina que funciona com precisão, onde é que nós, seres humanos, entramos nessa história? Será que a gente é só mais uma pecinha nessa engrenagem gigante? Spinoza tem uma resposta fascinante para isso. Aqui ele resolve de um jeito genial aquele famoso problema do Descartes sobre mente e corpo. Para Spinoza não existe um fantasma na máquina. Mente e corpo são, na verdade, duas perspectivas da mesma e única realidade. É como se fossem duas faces da mesma moeda. Um pensamento que acontece na mente e um processo químico que acontece no corpo são a mesma coisa, só que vistos por ângulos diferentes. Essa ideia ficou conhecida como o paralelismo. Mas então, o que nos move? Spinoza identifica uma força, um impulso fundamental em todos os seres vivos, que ele chama de conatos. Pense nisso como o esforço natural de cada coisa para continuar existindo e, mais do que isso, para aumentar seu poder, sua capacidade de agir no mundo. Na gente, isso é basicamente o nosso desejo de viver, de crescer, de prosperar. E é a partir desse tal de conatos que Spinoza explica todas as nossas emoções. Olha que simples e poderoso. O desejo é o próprio conatos se manifestando. Quando a nossa capacidade de agir aumenta, a gente sente alegria. Quando ela diminui, a gente sente tristeza.
Todas as outras emoções complexas, do amor ao ódio, do medo à esperança, são só combinações desses 3 afetos básicos. Mas, espera aí, se tudo no universo é determinado, como é que a gente pode ser livre? Parece uma baita contradição, não é? Pois é, vamos ver agora como Spinoza constrói um caminho surpreendente para a liberdade, mesmo dentro desse sistema. Primeiro, Spinoza define o que é não ser livre. Ele chama isso de servidão humana. Uma pessoa está nesse estado de servidão quando ela é basicamente um joguete das próprias paixões, da raiva, da inveja, do medo e, o mais importante, sem entender de onde essas emoções vêm. Ela só viaja ao mundo em vez de agir com base na compreensão. E como é que se sai dessa servidão? A resposta é através do conhecimento. Spinoza descreve uma espécie de escada com 3 degraus. A gente começa lá embaixo, no conhecimento imaginativo, que são as opiniões confusas, baseadas só no que os nossos sentidos captam. Depois, a gente sobe para o conhecimento racional, onde, com a lógica, a gente começa a entender as leis e as causas das coisas. E lá no topo, o mais alto nível, está o conhecimento intuitivo, uma compreensão direta, quase um estalo, de como tudo está conectado na grande teia da natureza. E aqui vem a definição de liberdade mais surpreendente de Spinoza. Ser livre não tem nada a ver com ter um livre-arbítrio para quebrar as leis da natureza e fazer o que der na telha. A liberdade de verdade é agir com base na compreensão dessas leis. Quando a gente entende por que sentimos o que sentimos, por que as coisas acontecem como acontecem, a gente deixa de ser uma marionete das nossas reações e se torna um agente consciente. A liberdade é conhecimento. A filosofia de Spinoza foi considerada perigosíssima na sua época, mas o legado que ele deixou é simplesmente imenso. Suas ideias influenciaram não só outros filósofos, mas também cientistas, escritores e artistas ao longo dos séculos. Então, vamos fechar com um resumão. Para Spinoza, existe uma única realidade, Deus ou natureza. Tudo acontece por necessidade, seguindo as leis naturais. Mente e corpo são 2 faces da mesma moeda. E o caminho para a liberdade, e até para a felicidade, passa por conhecer e compreender racionalmente a ordem natural das coisas. É simples e, ao mesmo tempo, de uma profundidade incrível. E talvez nada mostre melhor o impacto de Spinoza do que essa citação de Albert Einstein. A busca de Einstein por uma teoria que unificasse o universo ecoa, de um jeito muito forte, a busca de Spinoza por uma única substância. É um belo lembrete de que essa tentativa de entender a ordem harmoniosa da natureza é, sem dúvida, uma das jornadas intelectuais mais profundas que a gente pode fazer.